Eu vou lá marcar isso com você. Vamos lá. Em Piauí, observe. Pi-au-i. Esse I é segunda vogal do hiato. Existe um hiato entre o I e o U antecedente. É tônico, mas veio antecedido de ditongo. Se fosse de acordo com a observação anterior, deveria perder o acento. Mas como está em posição final da palavra, o novo acordo manteve o acento. Teiu. Vamos lá. Tei-u. O U é segunda vogal do hiato. Veio antecedido de ditongo. De acordo com a regra anterior, se fosse como feiura, baiuca, esse U deveria perder o acento, mas como está no final da palavra, manteve-se o acento. Então, você já deve ter anotado aí que as letras B e C resultaram do novo acordo ortográfico. Vamos seguindo aí no nosso material, vamos lá. Agora vamos falar dos acentos diferenciais. Você sabe que para mim essa é a melhor parte do novo acordo ortográfico. Antes do novo acordo, havia muitos acentos que hoje já não existem mais. Acentos diferenciais. A palavra pera tinha acento, para se diferenciar da antiga preposição, contração da preposição per mais a. A palavra polo tinha acento polo norte e polo sul, agora não vai ter mais. Havia acentos diferenciais desnecessários. A vantagem é que agora você só precisa conhecer os acentos diferenciais que você vai ver a seguir. Vamos a eles? Vamos lá. Primeiro acento diferencial é o acento diferencial de número dos verbos ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural. Eles têm, eles retêm, eles vêm, eles intervêm. Entenda que o acento diferencial é o acento circunflexo. Por que ele é chamado de diferencial, esse acento circunflexo? Porque a forma de plural é idêntica à forma de singular. Então, o acento vem para diferenciar o plural do singular. Então, se eu digo no singular, ele tem um amigo, e se eu digo no plural, eles têm um amigo, é necessário que haja esse acento para mostrar que você está diante do plural. Por isso, o nome é acento diferencial de número, diferenciando, portanto, o plural do singular, que é idêntico. Bom, esse acento diferencial de número, você vai memorizar que ele só vale para os verbos ter, vir e derivados. Agora vamos ao segundo acento diferencial, que já não é mais chamado de acento diferencial de número. Vamos a ele? Acento diferencial de intensidade. É o acento do verbo por. Vamos lá. O acento do verbo por existe para diferenciar o verbo por da preposição por. Então, esse acento se manteve com o novo acordo ortográfico, porque senão, na hora de se ler, aí sim pode haver a confusão. É verbo ou é preposição? Então, esse acento se manteve. E o último acento diferencial. Então, agora são só 3. Vamos a ele. Letra C, de timbre. Timbre aberto, timbre fechado. Nesse caso, o acento vem no timbre fechado. Pôde, para diferenciar de pode. Pôde, no pretérito perfeito, vem com acento para diferenciar essa forma do presente do indicativo pode. Bem, então você precisa memorizar que só existem agora 3 acentos diferenciais. Todos, veja, são diferenciais. Por que diferenciais? Porque existem outras formas idênticas e o acento, portanto, é necessário para diferenciar uma forma da outra. Algo que o novo acordo trouxe, o que eu achei inútil, é o que se chamou de acento diferencial facultativo. Eu nunca vi isso em uma prova de concurso público, não até agora. Mas não sabemos, depois de 2016, o que pode acontecer. O fato é que isso existe, está lá no novo acordo. Resolveu-se chamar de acento facultativo, por quê? Porque você só vai usar se houver a necessidade na frase. Se você sentir que há necessidade, você usa. Vamos a ele? Vamos lá. O acento facultativo é para diferenciar o vocábulo forma do substantivo forma. Então, se eu digo, por exemplo, a forma da forma do bolo é diferente, o risco é, se eu não colocar acento no segundo vocábulo, a forma da forma do bolo, a pessoa que lê rapidamente vai falar a forma da forma do bolo. Então, o ideal é que se use o acento.
Nesse caso, opta-se pelo uso do acento. Mas se você não quiser, se não houver necessidade, se eu digo assim, vou lavar a forma do bolo. Bom, ali, como não há problema de ambiguidade, você não tem que usar o acento. Vou lavar a forma do bolo, você pode colocar sem acento. Eu acho o seguinte, o ideal é que você use sempre, né? Porque você vai ficar pensando se deve usar ou não. Então, achei que não era necessário mesmo se criar esse acento facultativo, enfim. E o trema? Notícia boa é que o trema foi abolido. Agora, ninguém vai falar diferente, né? Não é porque questão, tranquila, iniquidade agora vem sem acento, sem trema, que você vai falar iniquidade, tranquilo, linguiça e daí por diante. A ausência do trema não implica uma nova pronúncia, tá? Observação. Não se acentua o U antes de E ou I dos verbos averiguar, apaziguar e arguir. Isso é uma notícia boa também. Esses verbos, essas formas verbais, elas tinham acento antes do novo acordo. Por exemplo, em que ela averigue, esse U de averigue tinha um acento agudo para diferenciar da forma sem acento, que era aquela com trema, que nós averiguemos, por exemplo. Em averiguemos havia trema. Em averigue, como o U era tônico, então deveria se usar o acento. O que eu quero dizer é o seguinte, essas formas, GUE, QUE, somente desses verbos, levavam acento porque em outras ocorrências havia trema. A notícia boa é que como não existe mais o trema, essas formas perderam acento. Isso era difícil a beça de se ensinar em sala de aula. Então, a vantagem é que você não tem mais que se preocupar com isso. O aluno tinha dificuldade para decorar esses verbos. Isso só ocorria com esses verbos. Agora, eles não virão mais com acento. Agora, atenção à pronúncia, hein? A pronúncia é que ela averigue e não que ela averigue, como escutamos por aí. Que ele apazigue e não que ele apazigue, como nós escutamos. Não há mais o acento, mas isso não significa que você vá pronunciar de forma incorreta. Bem, agora é momento de treinar. Então, eu coloquei umas palavras que vão servir para você fixar as regras comigo. Para cada acento que usarmos, nós vamos atrelar ao acento a justificativa. Nas provas de concursos públicos, o que se quer do candidato é a justificativa. E esse é um detalhe importante. Então, às vezes, você usa o acento por uma questão de ser um bom leitor. Você sabe que tem um acento, mas você não sabe dizer por quê. Pois é, para as provas de concursos, você tem que saber explicar o acento. Por isso que agora, eu vou, a cada palavrinha dessas, quando eu usar o acento, eu vou ter o cuidado de justificar. E você aí no seu material vai anotando. Vamos às palavras, vamos lá. Atrás. Em atrás, nós vamos usar o acento porque estamos diante de uma oxítona terminada em A, seguida de S. Acento no A de atrás. Em através, também vamos utilizar o acento porque nós estamos diante de uma oxítona terminada em E, seguida de S. Bom, o vocábulo de número 3, ele solto assim, tem duplo sentido. Pode ser o verbo contar, que eles contem. Se for contar, não virá com acento. Ou pode vir do verbo conter. Ele contém. E aí, se for ele contém, pense comigo, contém. Estaremos diante de uma oxítona terminada em EM. Teremos que acentuar. Então, eu vou supor que essa palavra do número 3 ali seja derivada do verbo conter, né? Conter, ele contém. Então, colocarei o acento. Vamos lá? Ele contém as palavras, por exemplo, oxítona terminada em EM. Acento no E. A mesma brincadeira veio no vocábulo de número 4. Depende do que se queira. Se for o nome do mês, o mês de maio, virá sem acento. Mas se for a roupa de banho, maiô, e aí, com ou sem acento? Com acento. Por quê? Vamos lá? Em maiô, então eu vou considerar que seja maiô, ok? Em maiô, nós temos uma oxítona terminada em O. Maiô. Buriti.
Dá uma vontade danada de colocar acento em Buriti, né? Fica até bonitinho, mas não pode não. Buriti. Oxítona terminada em I. Não. Você só acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidos ou não de S. Não é o caso de Buriti. Agora, porém, vamos lá. Porém, oxítona terminada em AM. Acento. Vamos lá? Porém. Até, oxítona terminada em E. Retém, do verbo reter, oxítona terminada em AM. Série, paroxítona terminada em ditongo. Bangu. Veja, dá uma vontade louca de colocar acento em Bangu. Às vezes eu vejo até ônibus com acento, né? Bangu e um acento imenso. Cuidado, não posso colocar acento em Bangu porque eu tenho uma oxítona terminada em U. Eu não acentuo as oxítonas terminadas em U. Vamos continuar. Prever. Em prever, eu tenho uma oxítona prever, terminada em E. Acentuo. Cru, eu não vou acentuar, porque é um monossílabo tônico terminado em U. E eu só acentuo aqueles terminados em A, E e O. Caju, oxítona terminada em U, não acentuo. E voz, não vou acentuar, porque é um monossílabo tônico terminado em Z. E eu só acentuo se for terminado em A, E e O. Frase número 1. Ele para a todo instante para olhar o mapa. Bom, a primeira ocorrência do vocábulo é o verbo. Ele para, do verbo parar. A segunda ocorrência é a preposição, para olhar o mapa. Então, o que ocorre é que, depois do novo acordo ortográfico, o acento do verbo foi abolido. Antes do novo acordo, ele para, o verbo parar, tinha um acento no presente do indicativo. O que ocorre é que com o novo acordo esse acento foi abolido. Você vai ter frases desse tipo. Ficou estranho, né? Agora é tudo sem acento. Vamos à segunda. A segunda é pior ainda. Vamos lá? Veja se você para pensar. Então veja, verbo para, preposição para. E esse verbo sem acento. Você vai ter que controlar o desejo de colocar um acento. Frase número 3. Por ordem médica, ela vai por. Veja, por e por. O primeiro por é preposição. O segundo é verbo, com acento. Por um marca-passo. 4. Passava a mão pelo pelo do animal. Pelo pelo. Parece erro de digitação, não é? Parece que se repetiu sem querer a palavra pelo. Mas o que ocorre é que você tem pelo, preposição mais o, por, mais o, pelo. E o segundo pelo é o pelo